Bom dia a todos aí que estão em casa, sem máscara também. Queremos aproveitar este dia para, de verdade, usufruir deste método mais uma vez, sabendo que estamos todos muito contentes por voltar a estar juntos. Estamos juntos fisicamente, estamos juntos cibernauticamente e, como dizia a Soraya, esta manhã, há 11 semanas que não nos reuníamos. Esta é a 12ª semana e estávamos todos ansiosos porque isso acontecesse. A última vez que estivemos juntos aqui nesta casa foi dia 8 de março. 8 de março. E voltamos a estar novamente juntos neste dia que é tão importante para nós, tão simbólico para nós. Não tão importante como aqueles que vão chegar em setembro, e vou-vos explicar porquê, mas eu creio que não há coincidências. E realmente terem aberto a porta à igreja no dia 31, no dia de Pentecostes, pareceu-nos algo espetacular da parte de Deus, um detalhe que decidimos aproveitá-lo logo que possível, apesar de nos terem enviado as regras na sexta-feira à noite da parte da DGS. Portanto, aproveitamos quando a porta é aberta porque sabemos que são oportunidades vindas de Deus. Hoje celebramos o dia de Pentecostes, ou como pusemos ali na entrada, Shavuot, que é o nome em hebraico, que é o nome que se dava à festa antes dela ser cumprida no Novo Testamento, está bem? Quer uma, quer outra, significa exatamente a mesma coisa. Estas festas, como eu tenho partilhado todos os anos e este ano mais importante do que nunca, são festas descritas na Bíblia, estão descritas em Deuteronômio, estão descritas também em Levítico 23 e são 7 festas ordenadas por Deus. Deus chama-lhes festas solenes e são mencionadas para que as observemos. Sei que temos muitas festas das nossas culturas, das quais não nos esquecemos, porque é normal, porque estamos habituadas a elas, mas façamos um esforço para ter a cultura do céu, porque de nada nos serve saber celebrar o Carnaval, saber celebrar festas pagãs. O que nos serve é cingir-nos à palavra de Deus. Também sei que há igrejas que não observam estas festas e que se calhar não dão importância ao facto de nos estarmos a reunir em Pentecostes. Deus a nós mostrou-nos com muita clareza que, assim como eu vos partilhei a semana passada, que Jesus cumpre todas as suas profecias na sua vida, também as festas solenes dizem respeito ao cumprimento profético da vinda de Jesus Cristo. E isto é muito importante porque as 4 primeiras festas já foram cumpridas profeticamente na primeira vinda de Jesus Cristo à Terra. Como temos procurado afirmar e reafirmar, nós estamos à espera do segundo momento, da segunda vinda, daquilo que falta por cumprir. Esta festa é conhecida como a festa das semanas e é uma festa que devia ser de grande alegria. Assim como nós hoje temos alegria com o Pentecostes, alegria porque estamos juntos, agradecimento, desde o início que esta festa foi dada ao povo de Deus para ser celebrado com alegria. Festa das semanas, ou Shavuot, ou Pentecostes, como lhe queiram chamar, é uma festa para haver gozo. E nós devemos observar as festas bíblicas estabelecidas por Deus. E com observar quer dizer isto mesmo. Observar é saber o que são, reconhecer, entender, estudar, estar atento e, de preferível, estar também alegres. Não temos que nos converter em judeus, porque não somos judeus. As festas são para ser observadas, assim como também observamos a Páscoa, mas a Páscoa já foi cumprida. Cristo já foi crucificado. Não vamos crucificar um cordeiro, ok? Observar é exatamente o que nós fazemos como igreja. Devemos observar principalmente pelo seu cumprimento profético na pessoa de Jesus Cristo. São representações do que irá
acontecer. E isto é que é muito importante. Vocês podem ir às vossas Bíblias em Colossenses 2, versículo 16 e 17. E o Paulo diz o seguinte, à igreja em Colosso: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias das festas, ou da lua nova, ou dos sábados. As festas judaicas são guiadas pelo calendário judaico, obviamente, que é baseado no calendário lunar. São guiados pela lua. E aqui, quando diz a lua nova, tem a ver que, por exemplo, a festa das trompetas, que é a próxima festa, que é a festa que mencionamos com grande dose de certeza, que será o dia do arrebatamento, é na lua nova. No dia é que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Está bem? Esta festa, a festa de Pentecostes, é uma festa que também é guiada pela lua. Vocês estejam sempre, quando quiserem saber alguma coisa a respeito de Israel, olhem para as luas, porque os eventos batem todo certo. Está bem? E o Senhor disse que colocou o sol e a lua para sinais dos tempos. Assim que vamos seguindo. O que é que diz Colossenses 17? Que isto é o que nos importa verdadeiramente, que são sombras das coisas futuras. As festas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Estas festas estão descritas em Levítico 23, diz o versículo 4, vocês leiam o capítulo todo, 23, em casa, trabalho de casa, aí para aqueles que nos estão a ouvir online também. Diz o versículo 4, estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Chamar a atenção que diz solenidades do Senhor. Outras versões dirão as festas de Jeová. Não é dos judeus, é do Senhor. E se nós fomos enxertados na videira verdadeira e queremos aceitar as bênçãos dos judeus e ser considerados agora também povo de Deus, pois então, por favor, não façamos o maior erro da história da igreja, que é dividir a Bíblia em dois. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo amanhã, diz Deus. Não escolhamos aquilo que queremos obedecer. Não escolhamos o dízimo, porque é do Antigo Testamento, e mentir já é para todo os testamentos, todas as alturas. Não façam escolhas que não nos cabe a nós fazer. Leiam a Bíblia completa. São 66 livros. Eu vou tentar fazer isto de uma forma simples. Eu sei que é muita informação. Se puderem escrever, seria útil. Então, são 7 festas. A primeira festa judaica do Senhor chama-se Festa da Páscoa. Ok? Primeira festa é a Festa da Páscoa, a festa que todos nós conhecemos. Está bem? A primeira Páscoa foi celebrada quando Moisés e o povo saíram do Egito. Foi celebrada nessa altura. A nossa Páscoa foi celebrada em casa este ano. Não podemos celebrar aqui juntos. Foi celebrada online, ou pelo menos reunimos online e cada um celebrou a sua Páscoa em casa, como também o Senhor mandou a Moisés. Cada um celebra a sua Páscoa em casa. Se a família é grande, como um cabrito inteiro. Se a família é pequena, parte do cabrito por 2 famílias. Mas celebrem fechados na vossa casa. Fechem a casa, ponham o sangue do cordeiro. O espírito da morte vai passar e não vai tocar naqueles que obedeceram. Por isso temos que obedecer sempre. E assim foi. Mataram o cordeiro, colocaram o seu sangue na porta e os primogênitos das famílias que fizeram isto não morreram. Esta é a primeira e mais importante festa que se cumpriu na vida de Jesus Cristo. O que é que eu quero dizer com a palavra cumpriu-se na vida de Cristo? É que muitos anos depois, justamente no dia da Páscoa, que é o dia
14 do mês de Nissan, Jesus Cristo morreu por nós como um cordeiro. Exatamente no dia da festa que foi ordenada a Moisés milhares de anos antes. Bom, não tantos milhares. 2, 3 milhares, está bem? Que é para não pensarem que a Terra tem milhões de anos, como por aí dizem alguns. A festa é cumprida em Cristo, então temos a redenção na festa solene da Páscoa. Primeira festa, festa da Páscoa. Diz 1 Coríntios 5,7: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Somos convidados a sair do Egito e a ser limpos pelo seu sangue. Assim chegamos todos a Jesus Cristo. Assim também os judeus foram convidados por Deus a sair do Egito. Para quê? Qual era a ordem que Moisés dizia a Faraó? Para formar uma grande nação e sermos poderosos e virmos aqui conquistar o Egito. Não. A ordem era: deixa o meu povo ir para me adorar. E nós a mesma coisa. Não pensem que fazendo grandes manifestações com o governo ou o que quer que seja, vamos conseguir alguma coisa deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós somos libertos do Egito, não para conquistar o Egito, mas para adorar a Deus. Quem vai conquistar o Egito e toda a terra é o Senhor Jesus Cristo. E nos vai dar de bandeja, porque somos co-participantes da sua glória. Então, primeira festa é a festa da Páscoa, e as duas festas seguintes são festas que os judeus, na verdade, dividem estas 7 em 3. E era obrigatório a todo o homem de família ir a Jerusalém 3 vezes ao ano. Nós vamos uma, estamos aí 2, não sei se algum dia iremos 3, obviamente não temos que ser literais, mas os judeus dividiam as 7 festas em 3 festas. A primeira festa é aquilo que se chama a festa da Páscoa e contempla estes 3 momentos. A Páscoa, a segunda festa, que é os pães ázimos. Muito bem, alguém se lembra da pregação de há exatamente 1 ano? Muito bem. Os pães ázimos, que é a segunda festa. Esta festa era celebrada imediatamente depois da Páscoa. O fermento, que simbolizava o pecado, tinha de ser deitado fora. E logo após a morte de Cristo, começa esse processo. Quantos dias durou? 3. Não é? Cristo morreu, foi crucificado, foi colocado no túmulo, e passado 3 dias, cumpre-se esta festa, que também já estava estabelecida por Moisés, no Antigo Testamento, estabelecida e profeticamente se cumpre na vida de Jesus Cristo. Esta é mais uma das profecias que eu podia ter mencionado a semana passada, que se cumpre com exatidão. Então, na segunda festa solene, que é a festa dos pães ázimos, temos a santificação através da vida de Jesus Cristo. Santificação na segunda festa, diz 1 Coríntios 5,8. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade e de malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Um pouco aquilo que eu também partilhei agora com os dízimos. Quando Ananias e Safira não foram sinceros com o Espírito Santo. E depois, para finalizar esta primeira festa, que se divide em 3, que são 7, na verdade o Senhor ordena-nos a observar 8 festas, que para além destas 7 festas é o dia do Shabat, que devíamos ter um dia de descanso por semana. E um dia de descanso por semana é um dia... Não é um dia de sofá, só para clarificar. Também devemos ter um dia de sofá, está bem? E faz-nos falta um dia de sofá, mas acreditem ou não, termos estado aqui hoje e estar aqui hoje, o Senhor chama isto descanso na sua presença. Okay?
É um dia dedicado ao Senhor para descansarmos dos nossos trabalhos. Eu sei que também necessitamos de descansar fisicamente, isso é outra coisa. Isto também está estabelecido por Deus, por isso também nos reunimos de 7 em 7 dias. Reunimos ao domingo, podíamos nos reunir ao sábado, podíamos nos reunir à quarta, podíamos nos reunir de noite, de dia. A única instrução que há na Bíblia é de 7 em 7 dias, esse dia é para mim. Para mim! Queres trabalhar 6 dias? Trabalha os outros 6 dias. Na Europa temos o privilégio de que a grande maioria só trabalha até 5 dias. Mas podes trabalhar os 6. Não trabalhes no dia do Senhor. E sabemos que muitos de nós, para conseguir o dia do Senhor livre, tivemos que fazer fim-capé com os nossos chefes e com os nossos trabalhos e dizer, olha, eu domingo não posso. E temos visto vários testemunhos cá dentro, graças a Deus, que são os únicos numa empresa inteira que não trabalham ao domingo, por exemplo. O Senhor tem em conta todas as nossas ações. E a terceira festa, que é também alusiva à Páscoa, é a festa das primícias. As primícias dos primeiros frutos, das sementes, está bem? Porque a festa de hoje é a primícia dos frutos que já cresceram. Diz, é a ressurreição de Jesus Cristo na festa das primícias. Também se cumpriu exatamente no dia que estava estabelecido por Deus, através de Moisés. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia daqueles que dormem. Então estas 3 festas, cumpridas com exatidão na vida de Jesus Cristo, na primeira vinda de Jesus Cristo à Terra, são cumpridas profeticamente e não há ninguém que possa afirmar com factos científicos ou históricos que isto não foi assim. Está bem? Se algum de vocês depois queira falar mais aprofundadamente sobre este tema, o que é facto é que, à semelhança das centenas de profecias que foram cumpridas por Jesus Cristo, estas são mais 3, que foram cumpridas com exatidão na vida de Cristo. E vamos entrar então na quarta. A quarta tem uma particularidade muito importante, é que é o meio. 3 já estão cumpridas, faltam 3 por cumprir e hoje estamos a falar da quarta, que também já se cumpriu. Na palavra e nas festas estabelecidas, esta festa é uma festa mais distante. A Páscoa são 3 e cumprem-se umas atrás das outras, com diferença de dias. A festa das semanas, a festa do Shavuot, cumpre-se muito mais para a frente, antes de Cristo, 50 dias mais para a frente, por isso lhe chamamos Pentecostes. E foi exatamente nesse dia da festa solene, das festas do Senhor, de Jeová, é que o Espírito foi derramado sobre toda a carne no dia de Pentecostes. Quando lemos Atos, é deste dia que se está a falar. Podia ter calhado noutro dia qualquer? Se fosse decidido por nós, sim. Mas como é por Deus, e Deus é um Deus de ordem, e diz claramente que não deixará os seus profetas nem os seus filhos sem aviso das coisas que vão acontecer, eu afirmo com segurança que não podia calhar noutro dia qualquer. Calhou no dia que tinha que calhar. Aliás, se lerem Atos, a referência que o Pedro diz sobre a hora, quando diz nós não estamos bêbados como vocês pensam a esta hora da manhã. Até a hora é referente com a hora que Moisés, pela manhã, desceu com as tábuas da lei. Não há nada por acaso com o Senhor. Não há nada por acaso com aquilo que está escrito. E nós somos a geração privilegiada de poder ver como tudo se cumpre com exatidão. Também não é por acaso que hoje estamos aqui. Embora não seja tão importante como as festas solenes, está bem?
Então vamos falar um pouco sobre esta festa e eu vou-me comprometer com vocês a explicar com exatidão as próximas festas que ainda não se cumpriram, está bem? Hoje não vai ser dia para isso, vai ser dia para falarmos desta quarta festa, porque as que ainda não se cumpriram é aquelas que nós temos que estar mais atentos, porque as que já estão cumpridas servem unicamente para uma coisa, para sabermos que aquilo que Deus diz cumpre com exatidão e que podemos esperar que as que faltam cumprir também não serão ao acaso, serão no dia que tem que ser, da forma que já está escrita. Mas o que importa é o que ainda não aconteceu. Porque o que já aconteceu, pois nada podemos fazer. Não celebramos o Pentecostes à espera de ser que o Espírito deixa sobre nós. Porque o Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Podemos, sim, e concordo com a canção que pusemos do Fernandinho, que diz batiza-me, Senhor, batiza-me. Para quem não sabe, os judeus batizavam-se inúmeras vezes. Batizar era submergir em água, limpar, ser cheios. E nós temos que, inúmeras vezes, encher-nos do Espírito Santo. Okay? Temos que fazer todos os esforços para não extinguir o Espírito, para não entristecer o Espírito. Só que o Espírito já habita em nós. Ou não nascemos nós do Espírito Santo? Ou não é necessário nascer de novo do Espírito? Então a quarta festa, já está anunciada, tem a ver com a descida do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, no dia de Shavuot, na festa das semanas, é quando o Espírito é derramado sobre toda a carne, manifestando-se primeiro nos 12 discípulos. Sim, porque o Matias estava lá. Levítico 23:15 diz o seguinte: depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeste o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Serão, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. 7 semanas, 7 vezes 7 são 49. 49, o dia a seguir, 50, dia de Pentecostes. Por isso é que se chama Pentecostes. Penta de 50, tá bem? Em grego. Então oferecereis de uma nova oferta de alimentos ao Senhor, das vossas habitações, trareis 2 pães de movimento de 2 dízimas de farinha, serão levedados e se cozerão, primícias são ao Senhor. Estes pães já são pães com levadura, já há tempo. Na Páscoa não, tinham que sair rápido. Simbolizava o facto de serem purificados para o Senhor. Aqui já estamos limpos. E se saltarmos para o versículo 21, diz: e naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Dirão a todos: têm santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Aqui estão as convocações do descanso do Senhor. A ausência de trabalho servil. Estatuto perpétuo em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Até quando? Estatuto perpétuo, ainda diz, em todas as casas, porque ainda que não possam estar aqui connosco hoje, estão em casa. E isto é para vocês também. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Todas as gerações. Perpétuo é quando? É sempre. Vida eterna é até quando? É sempre. Será que vamos celebrar isto no céu? Não sei. Pode ser. É celebrada 7 semanas depois da festa da Páscoa. E assim foi. Jesus Cristo não teve com os discípulos ensinando-os no corpo glorificado 40 dias. Pouco depois, eles tiveram que esperar em Jerusalém que viesse a promessa do Espírito Santo. Ficaram pouco tempo sem o Senhor, até que viesse o Espírito. Talvez a imagem de uma semana, estive a tentar fazer algumas contas, tendo em conta os 3 dias e mais os 40.
Mas podem ter sido 7, 10 dias desesperantes de espera, porque nós não sabemos esperar. O povo não soube esperar por Moisés 40 dias, enquanto ele estava lá em cima. 40 dias fizeram um bezerro de ouro. Nós não sabemos esperar. A espera desespera-nos. E o Senhor diz, espera, que eu venho. Temos que aprender a ter paciência, que é um dos frutos do Espírito. Portanto, já vos disse, 50 dias, daí o termo grego Pentecostes, é a festa central e é a festa, neste caso, atual, sendo que as 3 para trás já se cumpriram e esta também já foi cumprida pelo Espírito Santo derramado na vida dos apóstolos. Faltam 3 por cumprir. Faltam cumprir 3 festas. Há alguma razão para pensarmos que não serão cumpridas com exatidão? Há alguma razão para pensar que aquele versículo que diz para que é que estão a olhar para o céu, dizia aos anjos, se o vosso Senhor vem para baixo, assim como subiu, há alguma razão para um cristão pensar que Jesus não veio uma segunda vez? Então estamos à espera do quê? Ou não estamos à espera de nada? Há alguma razão para pensar que o nosso Deus é mentiroso? Há alguma razão para deixar as coisas ao acaso quando Deus cumpriu tudo com exatidão no próprio dia? Não. E as 3 festas que faltam. A 5ª festa é a festa das trompetas. Yom Teruah, em hebraico. Embora eu não saiba falar em hebraico, não sei se pronunciei bem. Mas é que, com respeito a estas festas, nós costumamos baralhar muito os nomes. Festas das trompetas é o mesmo que Yom Teruah, é a festa que indica o dia do arrebatamento, e eu vou dedicar tempo a este assunto. Querem apontar nos vossos calendários, apontem, ou se não quiserem não apontem, mas eu vou dizer aqui, é no dia 18, na tarde de 18 para 19 de setembro, okay? Deste ano. Redenção de Israel será no dia de expiação, o chamado Yom Kippur. Esse sim é um dia de tristeza. A Bíblia diz que é uma festa para ser observada com tristeza, arrependendo-nos dos nossos pecados. E a Bíblia fala em Apocalipse que no dia do regresso de Jesus Cristo será um dia assim. Um dia que Ele vai julgar todas as nações. São 2 momentos diferentes. O momento do arrebatamento, encontramos-nos com o Senhor nos ares. E o dia da segunda vinda, nesta festa, Cristo vem à terra. Passado a tal semana de Daniel, semana de anos, lembrem-se que a palavra semana significa conjunto de setes. Passados 7 anos da tribulação, Jesus Cristo vem pela segunda vez e será reconhecido pelos judeus como a primeira vez. Eles estão à espera do mesmo que nós, os judeus que não se converteram, porque os discípulos eram judeus. E a última festa é a festa dos tabernáculos, ou festa de Sukkot. E tem a ver com o milénio, que estaremos com Cristo, que embora milénio pareça muito tempo, também é temporal. São 1000 anos. Não vou estender muito sobre estas festas, só para terem uma noção, depois falaremos delas com exatidão, se o Senhor permitir. Vou falar destas festas antes de 18 de setembro, está bem? Está combinado? A festa de Shavuot era marcada, e eu vou querer falar sobre 3 coisas hoje. Vou querer falar sobre o gozo que nós devíamos estar a sentir hoje, embora eu confesso que é um misto de sensações. Tem sido para mim esta semana, e a Soraya sabe. Mas devemos nos esforçar para que o que prima neste dia seja o gozo. Falar também da aliança e falar da colheita. São 3 coisas que eu vou procurar falar hoje. Não vou falar tanto do derramamento do dom de línguas, porque aquilo que aconteceu em Atos não foi os gemidos inexprimíveis que nos ouvem aqui a orar de vez em quando, ou com muita frequência, aqueles que gostam mais de orar em línguas. Foi sim o derramamento de línguas humanas sobre toda a carne, porque a partir daí foi sim evangelizar para todo o mundo. E obviamente aquele que falou
russo em línguas, depois terá ido para a Rússia, ou russo não, que na altura era Moab. Não foram gemidos inexprimíveis que falaram os discípulos, foram línguas entendíveis. Foi o que aconteceu, por isso não vamos procurar isso hoje. Não vamos procurar que aconteça o mesmo que já aconteceu, porque já foi cumprido. E é isto que eu quero que tenhamos a certeza. Já está cumprido, não haverá outra vez o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Isso já aconteceu. Podemos ser sim, ser cheios do Espírito. Devemos procurá-lo. Ser. A festa de Shavuot era marcada por um grande gozo. Era a entrega dos primeiros frutos. Estas festas estão intimamente relacionadas com a área agrícola do povo de Israel. Está bem? Havia um grande agradecimento da parte de Deus e por isso se entregava aos primeiros frutos. Se entregava porque sabia que tudo era de Deus. Ele diz, meu é o ouro, meu é a prata. Para quem não gosta de falar sobre abóboras e frutas, ele também fala sobre os bens materiais que nos representam. Tudo é de Deus. E como eles reconheciam que tudo era de Deus, nesta festa davam parte dos seus primeiros frutos, por isso era a festa da colheita, festa das semanas, festa da colheita, Pentecostes, davam parte. E não é curioso que os discípulos nesta fase não davam parte, davam tudo. Davam tudo aos apóstolos. Para aqueles que também se apoiam, que não devemos dar 10% dos nossos ingressos porque se deve dar 100%, eu convido-te a que dês 100%, se o queres fazer. Porque noutras ocasiões, depois da festa das semanas, a Bíblia também disse, já escrita, que os apóstolos não deveriam vender tudo. E Jesus também andava com dinheiro. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua fase. Esta era a fase de demonstrar agradecimento, de estarem juntos, de estarem em comunhão. Por isso não se deve ler as coisas fora de contexto. Na festa das semanas e nesta época, os apóstolos davam tudo. Quem quiser dar tudo, bem-vindo, porque o Senhor também terá isso em conta. A pergunta é hoje, estás agradecido com Deus? Estás agradecido ainda nestas circunstâncias? Eu posso-vos dizer que nunca pensei que isto iria acontecer. Nunca pensei ter a igreja desta forma. E dizia ontem à Gigi, eu não pensei, mas talvez o Senhor tivesse pensado. Porque é a altura em que há internet, em que há comunicações, em que as coisas, apesar de, do meu ponto de vista, algumas coisas serem ridículas, ainda assim são permitidas, porque temos a tecnologia que temos. Está bem? E nesta casa faremos tudo para cumprir com as normas, sempre e quando não desobedeçam diretamente à vontade de Deus. Porque isso não o podemos fazer. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Isso não o podemos fazer. Tudo o resto devemos fazê-lo. E bem. Porque é bom testemunho para aqueles que nos estão a ouvir. E faremos com todo o gosto, ainda que custe. Então, estás agradecido com o Senhor? Hoje é um dia que tu deves ir para a tua casa e pensares na tua vida e pensares no que Deus te deu, de onde Deus te tirou, do que Ele fez por ti e mais do que isso, do que Ele é. E estás agradecido por Ele ser algo tão santo, tão diferente de nós e mesmo assim ter tanta misericórdia que se renovaram esta manhã pela vida de cada um. O nosso coração deve transbordar de agradecimento para com Deus. E isso demonstra-se com ações, com orações. O facto de estarem aqui, sei que também é uma forma de demonstrarem esse agradecimento porque não tinham que vir. O facto de estarem em casa, a ver nos vossos dispositivos, também é uma forma de estarem agradecidos com Deus, porque não se tinham que estar a ver, eu não vos estou a ver. Por certo, nem saberei quem viu. Porque se há algum que também liga o computador e deixa ligado com receio que alguém vá ver. Não se pode ver. Não se vê. Só se vê estatísticas quando o vídeo terminar, está bem? Não se preocupem, não têm que o fazer.
Vejam e revejam o que têm que ver. Não se preocupem com a opinião dos homens, preocupem-se com a opinião de Deus. E agora que quero falar sobre algo que encontrei este ano e que não pude partilhar com vocês o ano passado, porque desconhecia, que acho muito interessante, que é que no que diz respeito à aliança de Deus para com o seu povo, os judeus tradicionalmente celebram ainda esta festa, não celebram como o derramamento do Espírito Santo, celebram como a entrega da lei a Moisés. Okay? Aquilo que aconteceu há anos atrás, a entrega das pedras a Moisés, a entrega da lei, que se cumpriu em Jesus Cristo através do Espírito Santo, que ele disse que ia enviar e que era necessário que ele morresse por nós para que enviasse esse Espírito, o Espírito da verdade. Tradicionalmente, os judeus, então, celebram a aliança com Deus nesta festa, através de se lembrarem da lei dada por Moisés, mas também, estes são os dados que eu não conhecia, situam a data em que Noé recebeu a aliança do Senhor com esta festa. Se não me engano, dia 13 do terceiro mês hebraico. Se me enganar, depois corrijo. Noé. Diz? Já abrimos sessão. Situam a data em que a aliança foi estabelecida com Noé, com a festa de Shavuot, com a festa de Pentecostes. Situam a data em que a aliança foi estabelecida novamente com Abraão, com esta data também. E aquela que já conhecíamos, a data em que Moisés recebeu as tábuas da lei, também é exatamente na data de Shavuot, na data de Pentecostes. Nessa data é quando Deus renova e tem renovado a aliança com o seu povo. Foi quando renovou a aliança, ou formou a aliança com a sua igreja, através do seu Espírito, em Pentecostes. Também foi exatamente nesse dia. Diz em Gênesis 9, 8 a 13, diz: E falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Saltamos até ao 12. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, e que está convosco por gerações eternas. O arco que tenho posto nas nuvens será por sinal da aliança entre mim e ti e esta terra. O arco é o arco-íris. Aquilo que temos usado para dizer tudo vai ficar bem. Então parece que, por onde quer que olhemos, Deus está no controle de todas as coisas. E se esta festa, a festa de Pentecostes, se cumpre com exatidão em todas as alianças que Deus faz com a humanidade, esta, volta a dizer, já está cumprida. Desta já não esperamos mais nada. Estes são só dados para que aumente a vossa fé, para que vocês saibam que com exatidão, se Ele o fez com Noé, se o fez com Abraão, se o fez com Moisés, se o fez com os discípulos, sempre neste dia, as outras festas vão se cumprir exatamente no dia estabelecido por Deus, que foi estabelecido perpetuamente. Diz em Êxodo 24, 15 ao versículo 18: E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. Êxodo 24, versículo 15 a 18. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. Onde é que estavam os discípulos quando receberam o Espírito Santo? No monte Sinai. Porquê é que não foram para a Galileia? Porque o Senhor disse: esperem em Jerusalém, no monte Sinai, onde foi entregue a lei a Moisés.
E a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor. O que é que aparece por cima dos discípulos no dia de Pentecostes? No dia exato das festas, Shavuot, um fogo. E no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel, e Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Noé também esteve 40 dias e 40 noites. Os discípulos estiveram com Jesus 40 dias e 40 noites. Só pensar nisto a exatidão da palavra é impressionante. Isto não são coisas que eu andei a montar e a cozinhar. Isto está escrito assim. É uma exatidão impressionante, a Bíblia. E ela vai se cumprir tal e qual. Os discípulos estavam também no Monte Sinai. Estavam em Jerusalém. A glória de Deus é manifestada com fogo. A Bíblia fala com muita frequência do encontro de Deus com os seus profetas, nomeadamente com Moisés, sobre voz de trovão, de trondo. E o que é que diz Atos 2 a respeito do Espírito Santo? Um vento impetuoso, um som, manifestação da palavra de Deus, tal e qual como a festa de Shavuot. Para os judeus foi dada a lei neste dia, para os cristãos foi dado o Espírito Santo neste dia. O Espírito Santo gravou a lei nos nossos corações. Romanos 7, Paulo diz que a lei é santa, que a lei é espiritual, que a lei é boa para nos afastarmos do pecado. Por isso vos aconselhei no início, não dividam o que não pode ser dividido. O tempo da graça não é o tempo onde a lei não se aplica, onde não é observada. É o tempo em que a lei se cumpre, porque Jesus vai cumprir a lei. Não separemos o que Deus não vai separar. Vocês veem como Ele une todas as coisas? Como a festa da lei, em que a lei é dada, é unida com a festa do Espírito, que a lei é gravada. Porquê? Para vencermos a carne. Como nos partilhou o nosso pastor Henrique esta sexta-feira, sobre as obras da carne e as obras do Espírito. A lei é boa, a lei é espiritual, a lei é santa. A palavra de Deus o é. Êxodo 24, 7. E tornou o livro da aliança. E tomou o livro da aliança. Portanto, a aliança está estabelecida com a sua igreja, através do Espírito Santo já derramado. Deve estar estabelecida com cada um daquele que está aqui e que está aí em casa. Porque se nasceste do Espírito, a aliança foi estabelecida. E sabem o que é que o povo fez com Moisés? Comprometeu-se com essa aliança. Diz Êxodo 24, 7, e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. Leu a aliança e eles disseram, Êxodo 24, 7, eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos, vírgula, e obedeceremos. A lei é apresentada, a aliança é apresentada e o povo, assim como se faz num casamento, disse, sim, eu quero. Sim, eu obedeço. Sim, comprometo-me. E é o que cada um devia fazer. Quando recebe o Espírito Santo, não tem outra hipótese. Não tem outra hipótese. Se recebe o Espírito Santo, por mais teimoso que sejamos, como eu era e ainda sou, a Bíblia diz que os que têm o Espírito Santo obedecem. Por mais que nos custe. Por mais que nos cocemos, por mais que não queremos, mas Ele está cá dentro. E vai empurrar até que a gente ceda. Se é que Ele está cá dentro. Porque senão não obedecemos, porque senão não somos guiados pelo Espírito, não temos o Espírito. Não se pode separar a lei santa do Espírito Santo, porque Ele vai nos empurrar a obedecer, a toda a custa. Assim como o povo afirmou, aceito a aliança de Deus, quando aceitamos Jesus Cristo e o Espírito Santo, é isto que vem no pacote. Obedecer. Ser obedientes.
E hoje poderias dizer com confiança: Senhor, tudo o que tu disseres, eu farei. Uou! E isto é complicado porque nós não sabemos tudo o que o Senhor nos vai dizer. Mas o compromisso é com tudo o que Ele disser. Hoje é o dia de estabeleceres esta aliança. Hoje quero que te lembres disso. Que um dia disseste sim a Jesus Cristo. Sim a Deus. E não te preocupes que tu não és um caso único. Ele também não disse a Abraão tudo o que ele ia fazer. Nem sequer lhe disse para o sítio onde ele ia. Só lhe disse: segue-me. Também não disse aos discípulos o que eles iam passar. Só lhes disse: segue-me. Também não me disse a mim tudo aquilo que eu vou passar na minha vida. Só me disse: segue-me. E quando eu disse sim, aceitei. E agora não há outra forma? Como pode haver outra forma? Deus é mentiroso? Não. Ou temos o Espírito ou não temos o Espírito. E estes é que são os discípulos de Cristo. O discípulo é aquele que obedece. O discípulo é aquele que aprende. O discípulo é aquele que ouve e faz. Os outros não são discípulos. Nem de Cristo, nem nossos. Não ouvem, não aprendem, não fazem. São discípulos do quê? Os discípulos de Cristo obedecem. Ou vocês acham que algum deles, quando Jesus disse, passados os 40 dias, ou durante os 40 dias, não saiam daqui. Fiquem em Jerusalém. Eu sei que vocês têm o hábito, acabou a festa, já acabou tudo, porque a festa só ia, a próxima festa era só 50 dias depois. E eles regressavam aos seus afazeres, regressavam às suas casas. E Jesus diz: não, fiquem e esperem. Se eles não fossem discípulos, não ficavam, não esperavam, não obedeciam, não receberiam o Espírito Santo. Poderiam dizer: ainda faltam 50 dias, eu faço o que eu quero. Mas esses não são os discípulos. Os que fazem o que querem não perderam a própria vida. Não aborrecem a própria vida, não têm o Espírito Santo, não têm Jesus Cristo. Porque Jesus diz: aquele que quer ganhar a vida eterna, aborreça a vida terrena. Se tu fazes tudo o que tu queres, diz-me lá onde é que estás a aborrecer a tua vida. Ou é a minha vida que é mais desgraçada que a tua e por isso eu tenho que me negar a mim e tu não tens de te negar a ti. Não nos enganemos. Não é o tempo para nos enganarmos. É o tempo para acordarmos. É o tempo em que temos que evangelizar com força dentro das igrejas. Hoje não vem ninguém novo. E a palavra continua viva e eficaz. E é para cada um que está a ouvir. E quando eu falo, também estou a ouvir. É viva e eficaz. Os que obedecem são discípulos. E porque obedeceram, receberam o Espírito. Senão, tinham estado na Galileia a comer o peixinho fresquinho, o peixe do Pedro, que a gente come quando vai lá a Jerusalém. Ainda há peixe do Pedro, vejam lá. Ainda há peixe do Pedro. Bom, eles pescaram muito, não foi daquela vez. Pode ser que ainda seja por isso. Então, a aliança está estabelecida. Aceitamos a aliança? Diz Atos 2, versículo 1 a 5. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se. Cumpriu-se esta festa. Esta é a última festa que está cumprida. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Estavam todos na casa que o Senhor disse para estarem. Estavam todos no sítio onde tinham que estar, no tempo em que tinham que estar. Porquê é que estavam todos? Porque sabiam obedecer ao que lhes era dito. Certamente no meio deles haveria algum mais impaciente, como eu, que por mim já tinha aberto mais cedo. Mas não é assim. É quando o Senhor diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como as de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
E estavam em Jerusalém, estavam no Monte Sinai. E em Jerusalém habitavam judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Como vos disse, não falo aqui sobre os gemidos inexprimíveis, sobre as línguas espirituais, aqui está a falar de línguas entendíveis. E sabemos, no seguimento deste texto, que Pedro deu uma pregação fenomenal, não pelo conhecimento, mas pelo resultado, e porque era cheio do Espírito. Nesse dia se converteram 5.000. Para aqueles que também não gostam de igrejas grandes, nós temos, às vezes, cada preconceito estabelecido. Pois nesse dia 5.000 se reuniram ao Senhor. Onde foram todos os que ouviram a própria língua, pergunto, foram às nações falar do Evangelho. Ninguém, podem ter toda a certeza, terá desculpa perante o Senhor de que não ouviu o Evangelho. Ninguém. Porque o Paulo diz que nenhum homem tem desculpa. E até quando a igreja não estiver aqui, no arrebatamento, haverá 2 testemunhas em Israel que não pararão de testemunhar sobre o Evangelho. Serão mortos. E depois dessas 2 testemunhas, passará um anjo e pela primeira vez o Evangelho vai ser pregado, não pela boca do homem, vai ser pregado pela boca de um anjo que passará por todos os cantos da terra a anunciar o Evangelho, e ainda assim muitos não vão reconhecer o Senhor. Deus é um Deus de oportunidades, e podes ter a certeza absoluta que todo o ser humano teve a sua oportunidade, e alguns de nós tivemos muitas. Não vai haver ninguém que se possa levantar e dizer: eu tenho desculpa porque a mim não chegou a mensagem. Vai chegar. Porque a igreja vai acordar. Não vai ter a promessa de Deus que por tardia vai apressar o regresso do Senhor e vai falar sobre o Evangelho a todos os que necessitam de ouvir. Foi para isso que eles receberam o Espírito Santo. Não foi para fazerem milagres. Foi para levar o Evangelho. Embora também fizessem milagres. Na verdade, esta festa é a festa que dá início à colheita dos frutos. Disse-vos que era a festa das semanas, a festa dos primeiros frutos, e agora, família, nós estamos na festa da colheita e não é a colheita dos... Estamos na época da colheita e não é a colheita dos frutos, é a colheita das almas. Este é o tempo da colheita de almas. Ou o Senhor não compara o seu dia com o dia da ceifa, que vem recolher as almas? É a época da colheita, e o que é que nós estamos a fazer na época da colheita? O que é que a igreja está a fazer na época da colheita? É que o Espírito já foi derramado. Estávamos à espera deste dia para receber o Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo. Esta é a época da colheita de almas. Deu início à época de colheita e vai terminar no dia da festa das trompetas. A colheita continua até ao soar da trompeta. Vai soar a trompeta no Yom Teruah. O que é que esperamos? Quando pensamos que o Senhor pode vir em setembro, ou antes, para aqueles que acham que não vem em setembro, pode vir o próximo setembro, o que é que pensamos? Ficar em casa? Não falar de Deus a ninguém? Estou seguro da minha salvação? É que Deus disse aos discípulos: esperem o derramamento do Espírito. E depois disse-lhes: vá, agora vão, saiam para todas as nações. Quanto tempo nós vamos ficar à espera? É que nós já temos o Espírito. Quanto tempo vamos ficar fechados em casa sem falar de Deus? Porque se estivermos fechados em casa a falar de Deus e a usar os meios, estamos bem. A aliança está estabelecida, devíamos estar agradecidos com Deus e devíamos estar com muita atenção no tempo da colheita das almas. Eu vou pedir já não me lembro quem era, mas para a Santa Ceia, isso. A Blanca e a Jitsi, se faz favor, irem partilhando a Santa Ceia. Vão partilhar com luvas, com máscaras.
Ninguém tira o pão do cesto. O pão é entregue nas vossas mãos para não contaminarem o pão que pode estar no cesto. Está tudo gravado. Partilhamos a Santa Ceia porque é o que o Senhor nos mandou fazer, para nos recordarmos. E porque, assim como Ele estabeleceu uma nova aliança... Obrigado, Blanca. Assim como Ele estabeleceu uma nova aliança com Noé, com o Abraão, com o Moisés, com os discípulos, também disse que estabeleceria uma nova aliança com todos aqueles que creem no seu sacrifício. Aliás, Ele se chama ao seu sangue, o sangue do Novo Testamento, e algumas versões dizem o sangue da nova aliança. E é isso que eu vou querer recordar hoje. A aliança estabelecida entre Deus e a minha vida. Entre Deus e a tua vida. E recorda, por favor, essa aliança. Podem abrir as vossas Bíblias em Mateus 26. No versículo 26 e 30. Não é fácil. Não é fácil abrir agora as Bíblias. Não se preocupem. Mas ainda é menos fácil comer o pão com a máscara. Mateus 26, versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão. Temos todos? Peço desculpa. Sim? Temos todos. Quando comiam, Jesus tomou o pão. Okay. Podem se levantar se quiserem. Abençoou, partiu, e vocês sabem que tentamos simbolizar isto da melhor maneira. Também partiram o pão para nós. É um pão sem fermento, assim como era o corpo de Cristo, mas volto a frisar, a salvação não está neste pão. Okay? Como também não está nas festas solenes. Ninguém que não observa as festas solenes não vai perder nada. São simbologias necessárias porque nós somos pessoas que nos esquecemos com muita frequência daquilo que Deus já nos disse. Se não, vejam o exemplo de Israel, que Deus passou constantemente a dizer, estão-se a prostituir outra vez com os ídolos, voltem para mim, voltem para mim, voltem para mim. E hoje a palavra é, voltem para mim. Estabeleçam a aliança. Abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, aqui estão os discípulos de Cristo, e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, o de Jesus Cristo. Obviamente. Eu convido-vos a que possam comer, meditando sobre isto, que este corpo foi moído para que pudesse ser extraído o sangue de Cristo. Podes pôr a música, baixinho. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, e espero que vocês também estejam aí em casa a ser participantes da ceia do Senhor connosco, porque assim como o Senhor deseja que todos procedam ao arrependimento, eu também desejaria que todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, seja nesta casa ou noutra casa qualquer,
possam todos fazer parte da ceia de Deus, porque nos céus não teremos denominações. Mas esta é a nossa tribo, Senhor. E eu te peço que nenhum dos nossos se perca, Senhor. Que as oportunidades que têm tido, inclusivamente desta casa, de ouvir a Tua palavra, vezes se encontram. Chamar ao arrependimento. Chamar aos Teus pés. Possam ir hoje aos Teus pés aí em casa, Senhor. Porque se a fé não existe, nada fará a diferença. Quantos argumentos posso eu usar da Tua palavra para dizer que és verdade, Senhor? É tão óbvio. A Tua exatidão traz segurança ao meu coração, Senhor. Não deixas nada ao acaso, nunca serei perdido se for guiado pelo Teu Espírito. Avisas de todas as coisas como convém, Senhor. Eu te peço que avises aqueles que estão em casa e os que estamos aqui, para que estejamos atentos àquilo que vem. Porque aquilo que veio depois de Pentecostes foi uma enorme perseguição aos seus discípulos. E por isso se espalharam por todas as nações. Por isso se despediram uns dos outros, mas não deixaram de fazer o que tinham que fazer. Eu não sei quanto tempo nos vão deixar reunir, com normas ou sem normas. Não sei inclusivamente se nos vão proibir ou não, Senhor. Eu só sei que nenhum dos Teus filhos está isento de pressão, perseguição. Mas acompanhado com isso, tu também nos dizes, quando isso acontecer, olhem para os céus, que eu venho, e a redenção está próxima. E tomando o cálice deu graças, disse, bebei todos dele, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da Nova Aliança. Eu convido-te a que tomes este cálice, sabendo que representa o sangue derramado por muitos para a remissão de pecados. Foi derramado por todos, mas para remir de pecados não são todos, porque nem todos o aceitam. Convido a que tomes o cálice e bebas o sangue. Há poucos momentos na Bíblia que se refere a nós como sendo muitos. Fala sempre de poucos. Fala sempre de um remanente. Fala sempre de um rebanho pequeno. Mas em Apocalipse diz que, olhando, eram milhões de milhões. E aqueles poucos das pequenas gerações, de cada geração, no céu serão muitos. Porque aí estaremos todos reunidos. Os avós, os bisavós, os trisavós, todas as gerações. Porque tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. És o Deus da família, Senhor. És o Deus da nossa casa. És o Deus da minha casa, Senhor. E te pedimos que a aliança que estamos a estabelecer contigo, Senhor, estabelecemos naquele dia em que nos encontramos com a cruz, que tu nos trazes à memória hoje, que dissemos que te íamos obedecer em tudo, que faríamos tudo o que tu nos dissesses. Assim seja. Dá-nos o valor para o fazer com os nossos filhos.
para o fazer com os nossos pais, para que o meu Deus seja o Deus das suas vidas, para que a palavra que diz que eu e a minha casa te serviremos, que tu e a tua casa serão salvos, sejam salvos pela tua obediência ao Senhor. Pai, tu tomas em conta todas as coisas, tu tens misericórdia por todos, está espelhada na tua palavra. E digo-vos que desde agora não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que volto a beber convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado e tendo saído daqui fortalecidos, Senhor, vamos sair para os nossos montes, para as nossas casas, cheios do Teu Espírito, cheios da palavra que nos dás, de que é tempo de colher armas, Senhor, e recolher almas para Ti, porque o tempo se aproxima em que Tu virás julgar todo o mundo. E eu te peço pelos inconversos que estão nas nossas casas, Senhor, por aqueles que não querem vir e não têm nada a ver com o Covid, Senhor, nem com vírus, nem com medos, nem com temores, nem com circunstâncias, aqueles que procuram desculpas para te desobedecer, Senhor. Perdoa-os, não lhes imputes este pecado, Senhor, e converte-os, por favor. E a todos aqueles que estão em casa, são filhos de Deus, eu vos peço que orem também por esses, que possamos orar mais frequentemente pela conversão daqueles que amamos, para que haja conversões genuínas. Podem ser 5.000, podem ser 3.000, Senhor, mas Tu sabes que há 2 ou 3 que estão nos nossos corações, que te clamamos vezes sem conta. E eu sei, Senhor, que Tu tens em conta as nossas orações. Que Apocalipse diz que os cálices um dia serão derramados quando estiverem cheios. As orações dos justos serão derramadas sobre a terra, Senhor. E às vezes esquecemos que Tu, com respeito à oração, dizes que devemos ser como essa viúva que batia e batia e voltava a bater até que se fizesse justiça na sua casa. Senhor, faz justiça nas nossas casas. Converte os nossos maridos, converte as nossas mulheres, converte os nossos filhos a Ti. Os nossos avós, os nossos pais, Senhor. Eles também terão a sua oportunidade perante Ti, Senhor. E eu não te peço que os tragas aqui, mas te peço, por favor, que eles cheguem aos Teus pés, Senhor. Que eles cheguem aos Teus pés, que formem esta aliança contigo. Que se convertam a Ti. Que digam sim a tudo o que Tu disseres. Não é tempo para ignorar a Tua palavra. Não é tempo para discutirmos e argumentarmos, Senhor, se é, se não é, se vens, se não vens. Que prova queres Tu? Que sinal procuras Tu? Porque Jesus Cristo disse aos judeus: não haverá outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias dentro da baleia e voltou à vida. E isso também se cumpriu em Jesus Cristo. 3 dias naquele túmulo e voltou à vida. Não há mais nada que eu possa fazer, que eu possa dizer, que eu possa apresentar, porque em mim não estão as forças
para trazer mortos para a vida. Na tua palavra, sim, Senhor. Por isso estabelecemos o compromisso esta manhã de profetizar a tua palavra a todo aquele que nos apareça à frente, Senhor. Com convívios, sem convívios, a tempo e fora de tempo. Dá-nos esse valor, Senhor. Dá-nos esse valor, porque reconheço que muitas vezes procuramos o dom de línguas para o nosso próprio benefício e quão útil é, Senhor, mas estamos pouco instruídos na tua palavra para profetizar em teu nome. Para que o teu Espírito se possa mover através da lei oral e converter corações ao teu nome. Pai, temos visto a tua fidelidade com esta casa de uma forma impressionante. E ainda que tenham tentado roubá-la por todos os meios, permanece o teu nome. Não por homens nem mulheres, mas porque é certo o que disse Gamaliel. Se a obra é de Deus, permanece para sempre, Senhor. E vai permanecer, Senhor, nos corações convertidos. Seja num local físico, seja online, seja onde for. Eu sou o teu templo, Senhor. Tu moras em mim. Tu moras no coração daqueles que estão neste lugar. E hoje as brasas que estavam apagadas, desanimadas, estão a começar a aquecer pelo teu Espírito. Porque vemos o nosso irmão que ora e clama e intercede por nós. E o teu Espírito está contente porque estamos juntos outra vez. Porque as brasas se estão a juntar para que haja uma grande fogueira, para que o teu fogo seja vivo. Oh Pai, aquece-me com a fé do meu irmão. Aquece-me com a tua palavra. O teu fogo não se extingue se nós não o permitirmos. Mas tem uma particularidade que nenhum outro fogo tem. É que não destrói, é que não consome. A sarça ardia e prevalecia. Os discípulos ardiam e prevaleciam. E nós hoje ardemos pelo teu Espírito e permanecemos, Senhor. Assim como aquela coluna de fogo guiava o povo de Moisés, o teu Espírito guia esta igreja, Senhor. E te pedimos que guies os nossos pastores em todas as decisões, para que da verdade possamos, como diz a tua palavra, ser beneficiados, porque o óleo de unção começa na cabeça de Arão, desce pelas barbas e vai até aos pés, Senhor. Todo o corpo de Jesus Cristo é beneficiado hoje pela valentia que estão a ter de permanecerem em oração, de permanecerem a pregar a tua palavra, seja por meios físicos, seja por meios digitais. Senhor, tu tens em conta o que as igrejas estão a fazer. Tu tens em conta aquilo que as igrejas fizeram ontem em Portugal, que oraram e clamaram por esta nação. Poderiam parecer poucos, poderiam parecer inofensivos, mas nós também não viemos para conquistar esta terra. A nossa herança está no céu. Bendito é o teu nome, Jesus Cristo. Amém.